Agora o programa Senhor Reis, Gente, Fina com Margot. Música. Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos no mês de março e é considerado o mês internacional da mulher, além de ser o Dia Internacional da Mulher, dia 8 que passou. We are in March, as you all know, and it is considered, by all means, a Women's International Month. And as I promised, I have someone very special that I feel represents the best of what a woman has. E como eu prometi a vocês, agora vamos falar em português, eu tenho comigo uma pessoa que eu já tinha prometido, que eu ia apresentar uma pessoa maravilhosa. E eu quero dar boa noite à Paula Fernanda. Boa noite. Boa noite, Margot. É um prazer estar aqui novamente contigo. Embora o programa seja de tarde, eu falei de noite, que aqui está escuro. Aliás, boa tarde, né, Paula? Não é noite ainda. É que a noite, na verdade, ela é feminina, não é aquela receptividade que a noite tem, o dia não tem. O dia é homem e agressivo. Eu li não sei aonde. Você concorda? Já ouviu falar sobre esse aspecto? Sim, já ouvi falar. Realmente a noite, por ser escura e úmido, lembra mais ET da Lua também, né? Tem um aspecto mais feminino. Uhum. E o dia que tem o sol, que é mais forte, tem um aspecto mais masculino, mais yang, dentro da filosofia taoísta, é yin e yang. Então a noite é mais yin e o dia é mais yang, mas lembrando que um está sempre inserido no outro. Okay. Well, I asked her good afternoon, right? Good evening, and then I just remembered that it's afternoon. And then I mentioned that I don't know where I read that day is masculine, young, right? And the women is feminine, that receptivity, that, oh, it's okay, let's do it, let's have fun as a gender. And so I asked her if she'd agreed with me, and she said yes, somehow, because of the moon, the night is more receptive, more women, more, it's all available, it's all okay. And the day is, because of the sunshine, is more of the aggressive type, the let's go, let's do it, let's have things done. Well, I said good evening by mistake, so I say now good afternoon to Paula Fernanda. She's a sexual terapeuta sexual, né? Uhum. E Paula, você tem um know-how imenso, é um prazer, uma honra te ver aqui. Antes eu queria fazer uma homenagem, tá, para todas as mulheres maravilhosas que nós temos no Brasil, lutadoras, guerreiras e ainda muito sensuais, muito bonitas, porque a mulher brasileira, nós que somos viajadas sabemos, ela incomoda, não é? A mulher brasileira é muito bonita mesmo, muito sensual. E, inclusive, temos uma presidente mulher, eu acho que pelo gênero nós estamos realmente em controle da vida e do mundo. Então, temos que, quanto mais soubermos a nosso respeito sobre nós, sobre o nosso corpo, eu acho que nós podemos favorecer o planeta, a humanidade, você não acha? Sim, a mulher, outro dia eu li uma frase muito interessante, que a mulher é a arquiteta da sociedade. E eu concordo plenamente com essa frase, porque nós, mulheres, é quem educamos os filhos, educamos, de certa forma, os nossos parceiros. As professoras, geralmente, no primário e no jardim de infância, também são mulheres, na maior parte, 90% são mulheres. Então, realmente, nós somos as arquitetas da sociedade. Se a sociedade está de uma forma que nós não gostamos, é muito da responsabilidade da mulher reeducar de uma forma mais harmoniosa, tanto para ambos conviverem, ambos os sexos conviverem. Okay. Well, I asked her that I had talk about how wonderful women are, how beautiful Brazilian Brazilian women are known throughout the world.
We, as a gender, have a woman president in Brazil that not many countries have, right? And she agreed indeed with me, and she said that she read somewhere that the women are the architect of society. Wow, that's very strong. Look at this. Usually, here in grammar school and primary school, the teachers are women. So, women are the formers of your personality. Women, besides being mothers and teaching their children, they raise their men, they teach their men. They are really indeed people that can change society and change the world, because the way it is now, it's very dramatic. It needs and it's calling for a deep, huge change, right? Well, we are going to talk tonight because our program is a family program, and sex is a wonderful thing if you look at it from a good viewpoint, from a healthy viewpoint, because sex is life. Agora eu vou falar em português, você já entendeu, né, querida? Como o nosso programa é muito visto por famílias inteiras, eu tenho amigos que ouvem o nosso programa na Califórnia, no México, na Venezuela. Então, o sexo que nós vamos falar, você é terapeuta sexual, nós vamos falar porque o sexo é saudável, se visto desta maneira. O sexo é vida, não é? Sim, o sexo, além de ser vida, o sexo é algo que ainda é um tabu conversar, mesmo dentro das famílias. Mas a minha experiência como mãe e como educadora sexual é que quanto antes nós começamos a educar os nossos filhos a nível sexual, melhor. Porque hoje a internet e a pornografia ela é muito acessível a qualquer idade, e isso, se a própria família não começar a fazer uma educação sexual desde cedo, hoje em dia meninos entre 10 e 11 anos principalmente meninos mais do que as meninas, já estão viciados em pornografia. Então, porque o acesso é muito fácil e gratuito. Então, cabe à família educar de uma forma mais saudável e mais real sobre a sexualidade, tanto meninos como meninas. Okay. Well, she said that I asked her about how healthy sex is and how it should be used. That she's a therapist, sexual therapist, and she tells me that as a mother, besides being healthy, it's still a taboo in our society, in many societies, not just ours. I'm adding that. As soon as possible, a family should give a sexual education to their children, because if they don't, internet will do it. And internet pornography is very accessible, is free, and a lot of children are learning sex the wrong way, which is pornography. The right way would be that their parents would teach them, that their parents would give them the whole know-how in, of course, a nice manner, if they have the education for that, like some lucky people do. Além disso, aqui no Brasil, a cada 20 minutos, uma menina entre 10 e 14 anos tem um filho. Besides here in Brazil, every 20 minutes, a girl between 12 into 10 and 12 oh and my 14. God. Oh my God. Between 12 and 14 years old gets pregnant or has a child. Yeah. And é muito alarmante. É muito alarmante. E segundo Higgins and Hirsch, elas concluíram que as pessoas, principalmente as mulheres que elas trabalham com controle de natalidade, as pessoas que têm uma visão mais positiva do sexo, elas são menos manipuladas e também elas se respeitam mais, elas sabem se proteger mais. Exatamente. Do que aquelas sabem se impor. Do que aquelas que não têm uma boa relação com a sua própria sexualidade. Então, isso é muito importante para educar sexualmente as suas filhas, porque assim elas estarão mais protegidas do que aquelas que não têm uma boa educação, uma boa relação sexual com o próprio corpo.
Com o próprio corpo. Aí você traduz Tá e depois bom. eu termino. According to Higgins and Rich, the girls who have no education, no sexual education at home, where the taboos still hold, are the ones who have more danger in being like an easy Raped. to be raped. Yes, to be easily raped. And those who do have sexual education at home are the ones who have more contact with their bodies and can say no, can impose respect, can be in control of their own lives, opposite to those who don't. Isso também vai pouco da classe, não é? Da classe social ou não? Não, isso não. I ask if this goes according to your sexual education or your level. Não, o abuso sexual está em todas as classes, em todas as camadas, não é somente da classe baixa. Well, she is answering my question, and she says that sexual abuse chooses no class. It's in all of them now. These days, sexual abuse goes through every level, huh? Mas o mais importante, porque ensinar sobre os perigos do sexo, isso é bem falado na sociedade e na escola, mas muito pouco falado sobre o prazer sexual, sobre uma imagem positiva do corpo. Então, acho que mais importante do que simplesmente colocar medo quanto ao sexo, é importante empoderar as pessoas quanto ao prazer e a como se sentirem melhores com o seu corpo e com a sua sexualidade, sem tantos medos e tabus, mas voltando para a autoestima, para o autoempoderamento, para a autoconfiança, porque o sexo ele é extremamente importante para a autoconfiança da pessoa. E uma mulher que não está em contato profundo e aceitando, ou um homem com a sua energia sexual, ele vai ter muito mais dificuldade para pedir um aumento, para falar o que pensa, para se impor. Então, na verdade, tudo começa também na autoconfiança sexual. Wow. Wow. Well, she said that in society these days, it's very easy to hear the dangers of sex, okay? And nobody focuses on the most important part, which is in the good part of sex, in the healthy part of it, like self-esteem, self-confidence, pleasure. There is really no danger in sex if you look at it from this viewpoint. Also, a person that has a high self-esteem and is in touch with its own body has no problem asking for a raise, for instance, in his job, on her job, his or her. A girl that likes herself and knows her body is a woman that will certainly make the right choices in life and ask for a raise without being shy. So this is what she's focusing on. How so very important it is for us to know our body in order for this body that we have give us the self-confidence that we need to be in the workplace, to be out in the world and do things, right? Because that's what we're here for. We're here to do things, to do a lot of things. Por exemplo, uma pergunta que tem na minha cabeça, vou até contar uma piada. Diz que a mulher brasileira fica grávida. Desculpem, queridas, é uma piada francesa, tá? E com o meu programa Gente Fina, a mulher brasileira fica grávida e, ai, que bom, que maravilha, ai, tô tão feliz, vou contar para todo mundo, oh, que maravilha. A francesa fica grávida e diz assim, como que isto aconteceu? Oh, mon Dieu, eu só estava treinando. Entendeu? Quer dizer, realmente, você sabe, eu li num estudo, não recordo que estudo, que o país do mundo onde se pratica mais sexo é a França. Paris, especificamente, como cidade. Eu concordo. Eu li esse estudo, mas eu já fiz parte, acho, desse estudo. Bom, uma velhinha safada. Então, realmente, o sexo não é para procriação, Paula. Não, o sexo, na verdade, hoje em dia, a procriação é uma das, estatisticamente, é uma das partes que menos se faz sexo é para a procriação. O sexo, em primeiro lugar, está para o prazer, depois está para aumentar a intimidade e a conexão entre os casais,
E também a nível de saúde, porque o sexo fala muito sobre como está a saúde, e ele libera hormônios do prazer, o que faz muito bem para o coração, faz bem para a mente, tem muitos aspectos positivos. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde coloca como um dos pilares da qualidade de vida o sexo. Agora, nós temos que pensar que o sexo não é somente com alguém. A masturbação também é sexo. O autotoque, o se tocar, é a forma, na verdade, como nós aprendemos o sexo. Então, os homens se masturbam ainda muito mais do que as mulheres. Eu não estou falando da qualidade da masturbação, mas sim estou falando de que, pelo menos, ele é mais estimulado do que as mulheres quanto à masturbação. Então, de certa forma, o homem lida melhor com a sua sexualidade do que as mulheres, mas principalmente porque as mulheres não são estimuladas a se descobrirem sexualmente, a se tocarem, a se olharem, a perceberem como, a compreenderem como que funciona a sua sexualidade. Por isso que em pleno século XXI, ainda tão poucas mulheres atingem o orgasmo com facilidade. Ainda, apesar de toda a informação, existe um percentual altíssimo de mulheres insatisfeitas sexualmente. Grande número. Obrigado. Tá ajudando muita gente, hein? Puxa, bom, well, let's go English. The sex, well, I'm sorry about the joke. I told him a joke, okay? Let me repeat that joke. Brazilian woman, French woman. A Brazilian woman gets pregnant. She goes, oh my God, I'm so happy. Oh, this is wonderful. I'm going to tell my family, my husband, oh, this is great. This is great. When a French woman gets pregnant, she goes, oh my God, how did this happen? I was just training, okay? That's a joke, okay? Forgive me. I like telling jokes. Well, sex is more than that. It is for connection. It is for health. It's healthy for your mind, for your heart. That's known, that's proven. The World Health Organization, OMS, has put sex as a pillar for quality of life. So that's nothing small, okay? That's nothing small. Another matter is masturbation. Masturbation is very healthy and it's very good, mostly done by males. That's an amazing thing, but it is a fact. In plain 21st century, women have a little more of hang-ups to masturbate. They feel like this is not something right. They shouldn't do it. And therefore, they will not ever get in touch with their bodies the way they should, because basically there is no difference between men and women. But for the woman's mind in 21st century, we are running the show, there is a taboo still. She's telling me numbers because she is the person that can tell me the true numbers on it, that male gender does masturbate more. Therefore, they're healthier, right? They know how to get more in touch with their own bodies. Actually, they are more empowered than the woman. Exactly. Thank you, honey. Okay, you heard from her, okay? Bom, já vou pular para outra questão, querida, tá? Um casal, por exemplo, chega na sua clínica, que você também tem terapia tantra, né? Você é muito conhecida no Brasil. Eu não sei se você é conhecida internacionalmente, mas se você não é, o mundo pode se beneficiar muito com você. Em alguns países, sim. Sim, querida. Então, chega um casal, amada, no seu consultório, e você e os dois estão, assim, com problemas sexuais, embora eles tenham, digamos, uma situação financeira boa, mas ele não consegue mais, entende? E ela já fez de tudo e não consegue reaver o amor dele. Você pega ela primeiro ou ele? Como é que você trabalha? Bom, geralmente eu trabalho com um casal. Uhum. Você trabalha com um casal? Trabalho com um casal diretamente. Uhum. O homem, quando ele começa a ter problemas de disfunção sexual,
A primeira coisa, ele deve consultar um médico, ver o nível de testosterona, ver como está a saúde do assoalho pélvico dele, se a fluidez sanguínea está ok. Então, se está tudo certo com ele, então daí existem exercícios que ajudam ao fortalecimento do assoalho pélvico, que eu estou colocando até no meu canal do YouTube uma série de exercícios a partir dessa semana. Já observei uns semana passada. Sobre o assoalho pélvico masculino. E, além disso, existem técnicas para o casal específica para que eles comecem a curtir o sexo com ou sem ereção. Um dos maiores problemas é que a mulher acha que quando o homem não tem ereção, o problema é com ela, que ela não é mais atraente ou que ele não gosta mais dela. Isso é um grande erro, porque é impossível uma mulher dar uma ereção para o homem da mesma forma como é impossível um homem dar um orgasmo para uma mulher. Então, cada um tem o seu próprio ritmo, o seu próprio mundo, universo interno. O que um pode fazer é ajudar o outro a ter mais prazer. Então, existem exercícios e técnicas para os dois fazerem, para eles aprenderem, em primeiro lugar, a se comunicar sexualmente, o que é bom, como gosta de ser tocado. Muito se diz de tocar a mulher até que a mulher esteja pronta para a penetração. Pouco se diz para se tocar um homem até que ele também esteja pronto para fazer uma penetração. Então, tem que dar esse tempo para o homem, conforme ele vai envelhecendo, ele vai precisar de mais tempo, da mesma forma que a mulher também vai precisar de mais tempo. Então, aí tem que ter muito mais cumplicidade, comunicação entre os dois, uma comunicação clara e amorosa do que gosta, de como gosta, para que os dois se apoiem mutuamente e tenham uma vida sexual linda e satisfatória, que pode ser muito melhor do que quando eram jovens, ao longo da sua vida. Try to resume. Não, é maravilhoso, maravilhoso, fantástico. Bem, well, now for you American-spoken Argentinians are very smart. They love to hear my program in English, because many Argentinians go to English school, British schools. The English is very spoken there. Well, I asked her, well, how about if a couple goes to her office with terrible sexual problems, like the man cannot have an erection, the woman doesn't feel right about herself, because mostly women do blame themselves for the male non-erection, right? And she tells me that this is absolutely not the case. There can be sex without an erection. Sex is satisfaction, right? And there's not only one way to slice a turkey, American expression. You can slice a turkey in many ways. You can do many other things. You can be very resourceful about that. There are techniques that she teaches about timing, for instance. When somebody gets older, like in my case, you need a little more time. You need to be touched, you need to be hugged, you need to be told maybe some sweet lies in your ears, like, oh, you look gorgeous tonight, when you don't. So those little things, but not only women need those things. Men as well needs the touch. Men also is not a machine that, hey, hop up, get an erection, that's it, I'm here, I'm gorgeous. It doesn't work that way. The male gender also needs time, needs touch, right? Yeah. Needs all those things. And for that, for this couple, this imaginary couple, she has several techniques that she will use, she will teach, and they will certainly get out of your office very happy, very healthy, knowing how things really work, right? It's really important to improve the communication between a cumplicidade, né? Yes, between them. Okay, and she tells me also that to be accomplices, the couple among one another is very important. Like, I think that's the most important in a relationship, don't you?
To be cúmplice, eu acho que a cumplicidade no relacionamento, você acha importante? São Não, tantas coisas que são num importantes, relacionamento de longa realmente. duração. Uma delas Realmente, é a é uma delas. cumplicidade. Eu, por exemplo, vou te dizer, posso falar um pouquinho de mim? Claro. Posso, querida. Eu tive um marido maravilhoso, sou viúva há 16 anos. Ele ouvia a minha voz e se excitava, então eu tinha que ficar quieta em casa e ele assinava, claro, chequezinho em branco pelo meu silêncio. Bacana isso, né? Chique, né? A minha voz o excitava. Então, tantas coisas, né, meu amor, que tá lá em cima, são pequeníssimas coisas que excitam uma pessoa, né? É um detalhe, Muitas é um coisas. detalhe. Daí vem a paixão, o amor, né? São pequenas. Você não achou bacana a minha história? Ai, me mente que eu gosto. Adoro uma mentirinha. Como eu gosto muito do João Dória Júnior, que ele é muito inteligente. Ele fala, às vezes, uma coisa, sabe, que aquilo ali grava. Espero que grave isso para vocês. Você pode não saber e o seu marido se excita com teus olhos, com teu jeito, com cheiros. Com os sentidos, eles são muito... Por isso que o amor animal não é legal, né? Mas algumas pessoas até praticam esse tipo, não é? Todas as formas de sexo são boas, depende do momento, da pessoa depende também, da né? pessoa, depende do que estão buscando. Cada pessoa tem que saber como que funciona a sua sexualidade, qual é a sua identidade sexual, como ela tem mais prazer. E não cabe julgar ninguém o que é bom, o que não é, o que é então melhor, você, o que é pior. Sim, certo. Então você realmente tem que transmitir ao parceiro, homem ou mulher, o que te agrada. Por exemplo, beijar o meu pescoço, eu gosto. Outra mulher pode achar isso ridículo. Com certeza. E o homem também deve dizer à parceira o que o excita. Como gosta de ser tocado. Uma das coisas também muito sensíveis no homem que começa a sofrer com algum tipo de disfunção sexual é a vergonha de ser visto e principalmente tocado com um pênis flácido. Então ele se sente muito envergonhado com isso. Isso dificulta mais ainda a relação. E a maior parte das mulheres também não sabem como tocar seu parceiro, da mesma forma que os homens também não sabem muito bem como tocar. Para isso é super importante a educação sexual somática. O que significa educação sexual somática, né? Que é o trabalho que eu realizo. É a pessoa ser educada sexualmente através da experiência no próprio corpo. Então vai um casal, por exemplo, é um casal, eu vou ensinar o homem a tocar a sua parceira, as partes de prazer, nós vamos pesquisar juntos o que é bom para ela. E depois o oposto também, para ele, o que é bom, como ele gosta de ser tocado, e formas de serem tocados. Se é uma pessoa sozinha, eu vou dar um coaching de masturbação, como ela pode sair daquele padrão de sempre se masturbar da mesma forma, de descobrir novas formas de se tocar, novas formas de ter prazer, de aumentar a sua capacidade de sentir prazer e de formas de sentir prazer. Porque se você se masturba sempre da mesma forma, você está viciando o seu cérebro, o seu corpo a só ter orgasmo daquele jeito. E daí você vai ter muito mais dificuldade de ter um orgasmo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Porque se ele ou ela não te tocar exatamente daquela forma, você não vai conseguir. Então, a forma como você se masturba é muito importante. Então, dentro do trabalho que eu faço, eu também dou esse tipo de coaching para a pessoa ver que existe todo um universo para ser explorado quanto à sexualidade. E isso ela descobre praticando no próprio corpo. Muito obrigado. Uau, eu fiquei impressionada quando você falou coaching da masturbação. Well, she has in her site, I forgot to say before, a pelvic para o homem que você tem no seu site. Aquele. Pelvic floor Como é que se diz em inglês? exercise. She has pelvic exercises for men in her site. It's all YouTube channel. on the YouTube channel, and we'll give you the address afterwards.
Well, now we are talking about dysfunctions. Like a man, the biggest problem with male, she tells me, is when they have a non-erected penis, they feel ashamed of themselves, very ashamed of themselves. They should not. They should face this problem straight up and touch their bodies. That's why somatic sexual education, which is what she does, will teach you how to really get in touch with your own body to experience, right? Mainly, I'm trying to abbreviate. Mhm. Coaching of masturbation. We shouldn't masturbate always the same way because it gets boring, always in the same place, always in the same parts. That goes for men and women? Vai para homem e Yeah, mulheres? yeah. Ok. E também English. Ah, Vamos treinar o seu inglês. yeah, yeah. Uhum. And also they are who masturbate always the same way Uhum. are showing for their body and the mind Aham. just one way to Ah. get the To the orgasm. orgasm. And if it goes 1 inch away, Yeah, it can be yeah. a problem. Yes. Oh, I see. That's why it's so important, this coaching of masturbation. Yes, and So you can go further, huh? yeah. And the Oh, person to find to out advance. what is good for Yeah. oneself. Variety is the spice of life, sabia? Alguém já Yeah. disse que a variedade é o tempero da vida, e é de verdade, sem dúvida nenhuma. A imaginação da gente tem que ir. Querida, esse coaching aí me atingiu em cheio. Agora nós vamos para o intervalo. Eu não prometi, mas é um presente que eu vou dar para minhas amigas e para meus amigos de Porto Alegre, que é a nossa querida cidade. Eu estou lançando hoje no meu programa uma música que certamente é um hino em forma de tango a Porto Alegre, a cidade onde nós habitamos atualmente, onde eu atualmente habito, e que é um tango do renomado artista, compositor, escritor, cantor Washington Goulart. Vamos ouvir essa música que certamente vai se tornar um hino de Porto Alegre. Tem sabedoria de ancião, um jeito maroto de guri, noite boemia e grenal, gritando a milonguear. Na semana farroupilha, alpargata e chimarrão, os lançadores do amor e o grito da tradição. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, um cartão postal. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, um cartão postal. Nuestra homenaje a Casa Eléctrica y para el chamuyo de Francisco Canal. Domingo na Redenção, à beira do rio Guaíba, sorriso hospitaleiro acolhe ao mundo inteiro, suriando na feira do livro o perfume dos jacarandás. Nos convida a sonhar, enluarando um mundo de paz. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, um cartão postal. Porto Alegre, a capital, e o pôr do sol, um cartão postal. Porto Alegre é a capital.
Bom, esse tango me atingiu em cheio. Pergunto para Paula Fernanda se ela gostou. Gostaste, querida? Sim, o tango é muito forte, né? Todo Tango tango é forte. muito bonito. O tango é lindo. I asked her, because this is a tango made by Washington Goulart, a very known local artist, if she likes. It's very simple, é singelo, né? It's a very simple, easy to learn tango. And she tells me she likes it. It's one of, um dos patrimônios da humanidade é o tango, você sabe? Sim, é Sim. importante. E nos Estados Unidos, você sabe que lá o tango é muito, muito bem quisto. O tango lá, eu chegava nos lounges onde eu morava, como eu sei todas as músicas, eles diziam, ok, não vamos fechar, que agora ela chegou, ela vai cantar um tango para nós. Então, canta ela com Parcita. Cantora não sou, mas eu sou tangueira, eu realmente sou tangueira, amo tango. Well, you know, guys, from American English spoken language, that I'm almost forgetting that tango is very big in the States, in California, and everywhere. People love one of the 7 wonders of the world, okay? I'm going to ask Paula about, she also does in her clinic some work with men that have sexual hang-ups. É verdade que você, na sua clínica, você faz tratamento específico com homens que têm problemas sexuais, assim, de, por exemplo, ereção, etc., ou não aceitação, traumas, etc.? Tá, eu trabalho, sim, com homens e mulheres e casais que tenham problemas, algum tipo de disfunção ou trauma, ou seja, disfunções em gerais, ou vício em pornografia, que é uma coisa também, nova também. Ah, é novo? É. Também mulheres que têm sofrido traumas como abusos, ou que têm dificuldade com ereção, dificuldade com outro sexo, autoimagem, com todos, né? Com pessoas de gêneros também, que ainda, tipo, não está muito claro qual a sua orientação sexual, então eu ajudo nisso. Ajudo na educação também de pessoas mais jovens, pais, às vezes, me levam seus filhos para terem uma aula de educação sexual. Então, na verdade, eu não trabalho só com mente com problemas, mas principalmente como a pessoa pode ter mais prazer, como a pessoa pode se tornar um amante excepcional, como ela pode, mesmo sozinha, ter um sexo maravilhoso. Então, você sabe, você falando nisso, eu tenho outro dia uma conhecida minha, ela está gordinha, então ela disse, eu pareço um repolho. Você sabe o que eu falei para ela? Então ame esse repolho, pô. É muito difícil às vezes para a mulher se amar, não é? Gordo ou magra, elas nunca estão totalmente satisfeitas, não, elas não se aceitam. E a raiz disso é o sexo, realmente. Não é só o sexo, claro que o sexo influencia quando você não tem prazer sexual ou prazer na sua vida, você vai procurar prazer em outros lugares, né? E a comida, o sexo e a comida, eles estão muito interligados, né? São dois prazeres que estão muito interligados, neurologicamente falando, na área do cérebro, a área voltada para o prazer. Então, agora, além disso, nós temos também uma mídia e com uma autoimagem, não, que nos traz uma imagem do feminino perfeito. Mesmo as revistas de mulheres de 40, 50 anos, as mulheres têm 20, 30 anos, não tem uma ruga no rosto. Então, essa imagem que é vendida da mulher sempre jovem, não importa se ela tem 50, 60 anos, faz muito mal para nós mulheres. Então, só que nós compramos as revistas, nós damos força para esse tipo de marketing. Então, a responsabilidade também é nossa de não aceitarmos como verdade o que está sendo vendido. Porque se você está insatisfeita consigo,
você vai comprar mais, você vai consumir mais para se sentir bonita. E essa sensação vai durar alguns minutos e vai desaparecer. Porque a beleza tem que vir de dentro para fora, você tem que se sentir bonita e é algo que é todos os dias. Todos os dias se olhar no espelho e, ao invés de se olhar com um olhar de crítica, se olhar com amor, com compaixão, vendo o que eu gosto em mim hoje, o que está lindo em mim hoje. De repente, os meus olhos, de repente eu tive uma boa noite de sono na minha pele, ou o sexo maravilhoso também faz com que a pele fique muito boa. Com certeza. Ou é meu corpo, é o meu cabelo, olha o que está lindo em você naquele dia. E valoriza as tuas qualidades e a tua beleza. E não, porque geralmente as mulheres se olham no espelho e se criticam e se comparam com padrões estéticos inalcançáveis, inatingíveis. Então, e cabe a cada uma, todos os dias, escolher se amar, se respeitar e ter compaixão consigo. Wow. Wow. Incredible. Well, I asked Paula Fernanda, sex therapist, sexual therapist, né? Terapeuta é therapist. Eu tô esquecendo meu inglês. Tô desempregada, né? Intérprete desempregado. Brasília, tô chegando. That my question was, why does no, my question, qual foi minha pergunta? Desculpa, errar é humano. Quanto ao feminino, se sim, quando chegam, sim. No, sim, we were talking about female self-image. For instance, the media, magazines, everything is selling a perfect image, a perfect body. Even a woman of 30, 40 and more, she looks absolutely perfect. That's not reality. Reality is a woman at 30, 40 or more, she may not be so beautiful. But as soon as we buy the magazine or we look the image on TV, we say, voila, I gotta look like that. And if I don't look like that, I'm ugly. I look at myself in the mirror and I see, oh no, I don't like what I see. I'm too fat, I'm too skinny. I see all women doing that. And she is reinforcing that as a therapeutic person that she is, that a woman feels like, oh, I have too much skin here, I have too much there, and therefore I don't accept my body. Until I get to be that way, I have to look that good, and that's a myth. That's an impossible achievement, because how are you going to be that way? That's just an illusion, really, that we should accept our bodies as they are. Food and pleasure, sexual pleasure, or any type of pleasure touches the same neurons in the brain. And so a great substitute for sex is food. That's why so many of us eat instead of having the sexual pleasure. It's a substitute, right? So I'm ugly, I'm not love it. Here's my pleasure. I'm going to do it. And our society is full of fat people these days, huh? Full. Yeah. It's following the United States in weight. And children overweight. It's a horror. When I say about pleasure or sex, is not just with another person. It's with himself, with herself. Yeah. Well, you understand that, right? Also, the most important thing that she does in her schooling, and she's doing an absolute amazing job in helping people with sexual problems, is that you begin to like yourself just the way you are. There's a song, I love you just the way you are. You know that song? Você conhece? Yeah. Sabe que aquela música foi feita por uma pessoa que eu conheci nos Estados Unidos? Sir, um British actor muito famoso. Ele fez para a esposa dele, I love you just the way you are. Don't go changing. Try to please me. Então é aquela coisa, you have to accept yourself the way you are. Love yourself. Love the fat, love the skinny, right? And there are amazing techniques for that. And that's where you come in, right? To help people to accept their bodies, to masturbate. Another great way to love oneself is to know your body,
through masturbation. You were telling me today No, that it's very easy about self-acceptance. It's just look at yourself at the mirror instead to be very critical ao invés de ser crítico contigo mesmo, about yourself. Look at what you are. seja o que você tem de bonito, de Very belo. O que você beautiful. gostou de You você naquele enjoy, dia. really enjoy, perhaps your eyes, your hair, something you really enjoy, Something, and reinforce that things you that really part, like. okay. And instead of to be critical about a yourself. maioria das pessoas, na verdade, sai do espelho, mulheres que eu conheço, felizmente não é o nosso caso, dizendo assim, tô horrível. Você tá que é uma Miss Universo, ela sai dizendo, tô feia. Não. E isso é errado. E daí o teu inconsciente... Eu digo, como é que você é feia? O que eu vou dizer, né? Então, daí o teu inconsciente acredita naquilo, evidente. E você vai se sentir inferiorizada, você vai se sentir mal consigo mesmo, e isso afeta a forma como você caminha, como até você a sua se saúde, comunica, até a sua saúde, a saúde, né? afeta a sua vida como um todo. Certo. Bom, so you understand, os que falaram, vocês entenderam, né? Vou falar em inglês essa parte. Let's love ourselves just the way we are. Let's not stay 3 hours in the mirror. Okay, you look at yourself in the morning in the mirror, girls, guys, and there's one little detail you like, whatever that may be, your hair, the eye makeup, maybe a little charm you put around your neck, you know, some earrings, your dress, and reinforce that part. Go into reinforcing that part, and that will get to a point where your self-esteem will certainly increase, okay? There's one little detail that you like. You must work on that, like we say in the States. Work on that part, reinforce that part, whatever that may be. Your eye makeup, your hair. And that goes for men too. I like my beard, for instance. Gostei da minha barba hoje, então vamos trabalhar em cima dessa barba, arrumar a barba, todo dia dar um trimming nela, né? Para que a nossa autoestima, quem não se ama, certamente, Paula, Fernanda, querida, não pode amar outra pessoa, né? Esse é um princípio que eu abraço. Você concorda ou discorda? Olha, sim, eu concordo. A pessoa tem que começar por si, se amando-se a si mesma, mas muito se fala, eu me amo, mas pouco se sente, porque na hora que a pessoa realmente necessita desse amor, ela vê que ela é incapaz de se dar esse amor, ela perdoa com mais facilidade os outros do que a si mesma. E como é importante nos perdoarmos. Então, como é importante. É muito importante nessas horas que a gente está se criticando, ao invés de reforçar as críticas, se perdoar, dar um sorriso, e ok, eu vou fazer melhor da próxima vez, agora eu fiz o meu melhor e não foi esse o resultado. Então, isso é muito importante, principalmente nos momentos de dificuldade. Well, a girl comes into her office and is suffering from horrible problems, mainly of self-esteem. What you recommend is that you forgive yourself. Well, I didn't do that well this time, but I will certainly try next time. So in other words, forgiving oneself, instead of being so kind to others, especially in our society, people are so good to others, be good to yourself, right? Yeah. Be good to you. That's extremely important. You know, I had a friend in the States that he used to tell me, let's be good to Margot week. That was an incredible concept, you know? Because I was also very bad to myself at one point in my life. Let's be good to Margot week. And I embraced the concept. E é isso que você está fazendo, né? Deixa eu traduzir um pouquinho para português, né? Quando na minha fase americana, eu tinha um grande amigo que me dizia, vamos ser bom para Margot, semana de ser bom para Margot. Então a gente era bom para mim. O que tu gosta? Eu gosto de moranguinho com nata. A gente só comia moranguinho com nata. E numa um restaurante iraniano. Entende? Whatever it takes. Seja o que for que você precise para se gostar, né? Então, acho que está na hora da gente fazer isso, né? E para isso nós precisamos de você. Paula, você gostaria de dar... Você tem inúmeros programas maravilhosos que você
manda pra gente, né? Você faz cursos na internet também ou só no teu consultório? Não, agora, por enquanto, é só no consultório ou como Tá. retiro, mas os cursos pela internet estão sendo produzidos. Tá. E em breve também vamos ter cursos pela internet. Que bacana. Queres dar alguma maneira das pessoas te encontrarem de outros países? Sim, assim? sim. Tem o Tá. meu site, que é www.paulafernanda.com.br. Tá? Também tem o meu canal do YouTube, que é Paula Fernanda Tantra e Educação Sexual Somática. Então, esses são os principais canais que as pessoas podem me encontrar. Também só colocar meu nome no Google, que é Paula Fernanda Tantra, que vai encontrar informações. Tá. Agora você pode dizer isso em inglês? Assim, she's going to give her address. My webpage is Paula Fernanda. É só web, eu acho que chega. Yeah, webpage paulafernanda.com.br. And my YouTube channel is Paula Fernanda Tantra and Educação Sexual Somática. Sexual Somatic Education. Yes, because if someone writes in English, they will not find, because mas eles põem no tradutor do Google, né? Ok. Eles põem no tradutor, então me leva para lá como intérprete, sem problema. Ok. Querida. Tá, vamos, antes de encerrar, Paula, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a masturbação sendo um problema, não masturbação, perdão, a pornografia. Eu gostaria de falar sobre pornografia, que me parece que é um problema novo que está surgindo, que as pessoas são jovens, inclusive. Deixa eu traduzir primeiro a pergunta para o inglês. I asked her about a brand new problem we're having here. I don't know if it's all over the world, but we're having these things coming up that is pornography. Young people are getting used to pornography in order to achieve sexual pleasure, and I would like her comments on it. Sim, a pornografia, ela se tornou um problema a partir do momento que ela foi para a internet, e com a internet rápida, porque ela antigamente era um filme, e a parte de alta excitação tinha um tempo muito curto perante, assim, quando você olha todo o filme tinha 1 hora, e a parte de maior excitação era 5 minutos. Hoje, as pessoas abrem inúmeras janelas somente com a parte de altíssima excitação, e isso, o nosso cérebro, ele não foi desenhado para isso. Então, ele começa a se manter com um nível de excitação altíssimo, e ele aprende a ter esse prazer através desse alto nível de excitação. Uma pessoa ao vivo, uma parceira, um parceiro, nunca vai conseguir levar o outro a esse mesmo nível de excitação. Então, porque não funciona desse jeito, porque é fantasia, e as pessoas não aguentariam um sexo daquela forma, e essa performance, ela faz com que as pessoas se sintam muito mal com a própria realidade sexual. Isso é uma coisa. Então, esse nível de excitação alto que o cérebro fica acostumado. Outra coisa, reduz muito a fantasia. A pessoa começa a diminuir as suas fantasias, a não ter mais capacidade de fantasiar, porque a pornografia já traz o pacote pronto. Você não usa a sua imaginação. Então, você não tem o corpo e a performance dos atores, nem a sua parceira ou o seu parceiro. Então, tudo isso complica muito. Então, o que acontece? Principalmente com os homens, porque a maior parte das pessoas que sofrem do vício de pornografia são homens, quando eles vão ter sexo com uma parceira, ou eles não conseguem ter um orgasmo, ou não conseguem ter ereção. Então, essas são os maiores problemas a nível sexual, fora a nível de intimidade, de conexão, objetificação da mulher,
a objetificação do corpo em si, visto somente como um objeto. Então, tem inúmeros problemas que a pornografia traz. O que eu estou te trazendo são os mais... Os mais comuns. Não somente todas as pessoas que sofrem com vício de pornografia sofrem com esses problemas, mas são os mais visíveis. Mas as pessoas também começam a ter problemas de relacionamento, se tornam mais arredias socialmente. São inúmeros os problemas que a pornografia traz. Agora a gente tem que ver também que a pornografia também está educando os jovens que não têm uma educação sexual aberta, uma família aberta, não sabe de outra onde procurar, eles estão sendo educados já através da pornografia. Então, a forma como eles vão entrar no sexo é muito diferente de alguns anos atrás, quando não tinha tanto acesso à pornografia. E as meninas estão reclamando, achando que os rapazes vêm com uma coisa de que penetração intensa, como se fosse, dizem, parece uma britadeira, né? E com pouca conexão, com pouca interação, com pouca emoção e pouco coração ali. Então, isso é uma estatística que já está causando muitos danos à sexualidade, principalmente dos jovens. Muito obrigado. Vai ser difícil traduzir essa. We were talking about pornography. She's telling me that one of the biggest problems that our society is having now is that they're receiving pornography already in a package. The wrong way. The brain does not accept that type of sexual behavior. It would have to be in a little slow. The brain adapts itself. But the right way would be to be more of a growing slowly instead of all excitement. Yeah. Explica isso em inglês, já que o teu inglês é bom. Não, é mais complicadinho. O nosso cérebro não foi desenhado... Our brain was not designed... Eu vou fazer simultânea, tá? Our brain was not designed. Não foi desenhado e não foi projetado mais do que desenhado. And it wasn't projected, actually. Para esse tipo de informação. To this kind of information. Porque é uma quantidade muito grande de informação such a huge amount of information que causa um nível de excitação altíssimo, that causes a very high level of excitation, porque ele separa somente only pequenas partes da pornografia, the smallest parts of pornography, onde o nível de excitação é o mais alto, where the level of excitation is the highest. Quando a pessoa assiste a pornografia, when somebody watches a porno movie, geralmente ela está totalmente atenta ao que está acontecendo. She usually is very much watching what's happening. E não está nem um pouco atenta ao seu corpo. And it's not even a bit attentive to its own body. Então, é como se ela mesma estivesse praticando aquelas cenas. Projeção. And it's just like that person itself was doing what sees in the movie, was the actor, the actress. Mas isso não é o que acontece. But this is not what happens. Então é muito fácil ficar viciado e depois é muito difícil ter sexo com uma pessoa real. So this is not what's happening, and therefore after that it's very hard to have normal sex with a normal person. Porque a pessoa real, a outra pessoa não vai ter a mesma performance dos atores. Because a real person will never have the same performance as the actors. No caso das mulheres, que são as que menos assistem pornografia. In the case of women, which are less number that watches pornography, elas não vão ser tão orgásticas. They will never have that many orgasms. Não vão gritar a cada orgasmo. They will not scream at every orgasm. Não vão estar vorazes como as mulheres. And they will not be as hungry as the pornography actresses. Não vai ter o corpo daquela mulher da pornografia. They will not have the bodies of the pornographic movie star. E os estilos das vaginas vão ser bem diferentes. And the style of the vaginas will be totally different. Então, e elas vão ser mais exigentes, provavelmente. And they will demand more, probably.
E isso vai fazer com que o homem tenha dois grandes And this will make that the problemas. man will have two big problems. Ou não vai conseguir ter uma ereção, Or he will not be able to have an erection, ou não vai conseguir ter um orgasmo. or he will not be able to have an orgasm. Porque o nível de excitação Because the dele level of excitation não vai is conseguir alcançar o not going to mesmo be da able to pornografia. reach the same level as the pornography. Bah, incrível. Além disso, Besides, diminui demais a capacidade de It lessens the fantasiar. capacity of make itself a fantasy. Porque a pornografia não deixa espaço para a Because pornography fantasia. does not leave space for fantasies. Então a sua criatividade sexual e de fantasiar Therefore, começa a baixar. your imagination starts going to a lower level. As pessoas vão começar a se sentir um pouco mais tímidas e People will start retraídas feeling a more nível shy, and they will social. retract in a social level. Então a pornografia pode trazer So inúmeros pornography will bring you a problemas. lot of problems. Principalmente quando um jovem aprende o sexo somente Especially when a através da young person pornografia. learns sex only through pornography. Antigamente, Before, in the old days, os homens primeiro tinham sexo Men e first no would have máximo sex, vendo uma and at the revista, most by reading a magazine. então, ou com algum filme de with some longa-metragem de movie, pornografia, a long, que eram bastante long movie, educativos. and they were very educative, the old movies. Então, daí, quando eles assistem a pornografia, And eles then, também sofrem alguns These problemas, days, when they watch this new pornography, they also have some problems with it, mas não da mesma forma como os jovens but que not the same way as the youth. antes de ter uma relação sexual, eles já estão viciados na Before pornografia. having a sexual relation, they already have to have pornography. Essas são as pessoas mais difíceis As an de age, quebrar o Those are vício the hardest people to break this vice, the cycle. e levar a pessoa a ter uma vida sexual satisfatória And com uma mulher, To uma have the garota person taking a normal. normal sex real. life with a Normal real não, woman. real. A real woman. Huh? Wow, that was incredible. Gostei do jeito que a gente fez. Como é que nós estamos de tempo? Como é que nós estamos? 5 minutos. Querida, você está sendo maravilhosa, absolutamente apaixonante. Uma pergunta, sexo da terceira idade, que isso é uma coisa muito séria. Você sabe que a terceira idade hoje não é bem a terceira idade. As pessoas estão se achando jovens, felizmente, né? Mas existem problemas reais, por exemplo, de uma mulher de 67 anos atingir um orgasmo. Para isso, ou um homem, não é? Mas o pós-menopausa, você pode ajudar uma mulher pós-menopausa a atingir um orgasmo? Com certeza. Tá, deixa eu traduzir minha pergunta rapidamente, aí eu vou fazer Certo. na resposta. I ask her, about us, the oldies, goodies, the third age, the best age, that is harder for us to achieve an orgasm. Man, woman, but we're going to focus on a 67-year-old woman, for instance, post-menopause. How does she achieve a nice, healthy, normal orgasm? I asked Paula Fernanda, our sex therapist, how she can help us, and she's going to tell us now. Existem várias formas. There are many ways. A primeira forma é The tanto first o way homem is as much man quanto a mulher. as women. A resposta ela serve para os dois. The answer goes for both. Então, em primeiro lugar, é reaprender como ter prazer. So to relearn how to be a pleasure seeker, how to have it, Com o corpo que tem agora, which the body that you have now, com a disposição sexual que tem agora. with your sexual disposition. Porque é totalmente diferente de quando Because você é it is jovem. completely that when you were younger. Então, primeiro é reaprender. So the first thing is to relearn. Não pode ir, E querida. depois, Pode ir. então, existem mais uma coisa um exercício para os dois muito importante. Existe um exercício muito There importante is para os dois, very sexual exercise, very important for both. que são os exercícios de pompoarismo. That are the exercise called pomparismo. E esses exercícios você pode encontrar de forma gratuita no meu canal do YouTube. And you can find these exercises for free in her YouTube channel. Então, esses exercícios são de contração do assoalho pélvico, Those are exercises of the contraction of the pelvis que vai sexes. fortalecer a musculatura do assoalho that pélvico. will strengthen
the pelvic formation on both E é sexes. super importante para oxigenação e very para important irrigação For the sanguínea. irrigation of the blood. Esses exercícios vão fazer com que o músculo aumente e se These torne mais exercises will forte. make so that the muscle strengthens. Esses músculos são responsáveis para dar suporte para a ereção And those do muscles are pênis e do responsible for a clitóris. penis erection and the clitoris, the E clitoral erection. E também vai aumentar a lubrificação And da will mulher also arise in the woman's lubrication. e vai trazer mais sangue And will mais bring more blood para a região to pélvica. the pelvic region. E basicamente, quanto mais sangue, mais prazer. And basically, the more blood it flows, the more pleasure. Tudo é muito simples, Everything is very simple. mas necessita de disciplina But it needs discipline e prática. and practice. E praticar todos os And dias. to practice every day. Ao invés de ter um dia fazer 100 exercícios, se exaurir, não. Todos os Instead dias. of one day making 100 exercises and get tired. No, every day. Every day. Todos os dias ter uma prática mínima To de have a minimal practice. que seria de 30, 50 contrações. 30 to 50 contractions. 5, 10 minutos, não há 5 to 10 necessidade minutes. de There mais will do que be no isso. more need than that. E de manhã cedo, de And early in the preferência. morning, preferentially. Early in the morning. Okay. Okay, thank you so very much. I Eu think que agradeço. our time is ending. And I know you were a great present for the International Women's Day. I'd like to say that some women are Obrigada. memorable. You know, you are one of them. Muito obrigada pelo convite, obrigada a Obrigada. todos que A estão La nos Integração assistindo. vai te ver de novo, brevemente, talvez no inverno. Paula, Tá Fernanda, ótimo. muito obrigado. Gente, boa noite. Semana que vem prometo voltar. Não vou mais falhar, tá? Bye, bye. Boa Namastê. noite. Amo vocês.